A sua carteira de fundos imobiliários está positiva ou está negativa? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Vocês provavelmente repararam que nessas últimas semanas, os fundos imobiliários, especialmente os fundos imobiliários de tijolo, têm caído bastante a sua cotação. Só a nível de comparação, podemos ver aqui, por exemplo, o BTLG11, somente nesse mês ele está caindo aqui 4,81%. Temos outro fundo aqui também do mesmo segmento logístico, o HSLG11, está caindo um pouco mais de 8%. Então, os fundos imobiliários, na sua grande maioria, estão se desvalorizando. Mas o que é que tem causado essa desvalorização no preço de cotação desses fundos imobiliários, especialmente os fundos de tijolo? E tudo tem a ver, pessoal, com a taxa de juros Selic. Mas como assim? Provavelmente vocês sabem que existe uma correlação entre os fundos imobiliários e os juros. Geralmente, quando os juros, a taxa Selic, ela está muito elevada, os fundos imobiliários têm a tendência de ficar com seu preço lateral ou de se desvalorizar. Porém, quando os juros ele começa a cair, os fundos imobiliários, na sua grande maioria, têm a tendência a se valorizar. E a gente viu isso em meados do ano passado. Os fundos imobiliários, mais ou menos ali no mês de maio, junho, começaram a se valorizar bastante, porque havia a expectativa que já no mês de julho ou no mês de agosto haver uma diminuição com respeito à taxa de juros compostos em nosso país, e que foi o que realmente aconteceu. E de lá para cá, a cada reunião do Copom, os juros ele tem caído e os fundos imobiliários, especialmente de tijolo, na sua grande maioria, têm se valorizado. Então, a taxa de juros caindo, a maioria dos fundos imobiliários eles se valorizam. Porém, nessas últimas semanas, saiu uma notícia aqui bastante interessante, dizendo que os economistas já prevêem uma taxa de juros em 2 dígitos até 2024. A expectativa desse ano, em dezembro de 2024, era a taxa de juros na faixa de 9,50%. A cada reunião haveria uma diminuição de aproximadamente 0,50% com respeito à taxa de juros. Mas pela situação econômica do nosso país, pelo IPCA bastante alto, um governo que não tem um teto de gasto, gasta mais do que recebe, e muitos investidores, especialmente estrangeiros, saindo do nosso país, a previsão econômica não é muito positiva. Então, por causa do índice IPCA, que está vindo mais alto do que a expectativa, a taxa de juros ela começa a cair de uma maneira menos acelerada. E é exatamente isso que está acontecendo. Como eu havia mencionado, a previsão era desse final de ano de 2024, a taxa de juros era ficar aqui na faixa dos 9,50%. Porém, a partir desse momento, os economistas já prevê que ela ficará aqui na faixa dos 10,50%. E esse valor pode ser revisionado até final do ano, né? Se a situação econômica continuar não muito positiva como está atualmente, então essa taxa de juros pode continuar elevada. Apesar da taxa de juros ela estar caindo, ela continua muito elevada. Acima de 2 dígitos é uma taxa de juros muito elevada. Se você procurar pesquisar aí, atualmente, a taxa de juros aqui do nosso país é uma das mais elevadas que existe no mundo. E ó que nosso país não está em crise, como por exemplo a Venezuela, a Argentina, que tem taxas de juros muito maiores, mas a situação deles é totalmente diferente. Então, por essa situação, pessoal, que muitos fundos imobiliários começaram a se desvalorizar, porque a expectativa é que a taxa de juros ela vai cair menos do que era a expectativa inicial. E isso tem uma forte relação com os fundos imobiliários, tem um impacto muito negativo neles. Só para vocês terem uma ideia, nesse início do mês de abril, o meu patrimônio estava aqui na faixa dos R$ 32.800 e agora está aqui na faixa dos R$ 32.183. Se eu pegar a rentabilidade somente desse mês aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como ela caiu bastante. Então, se eu pegar lá do dia 1/4 até o dia 25/4, a minha carteira se desvalorizou aproximadamente aqui 2,26%, caindo aqui R$ 737,43. Então, uma desvalorização realmente bem significativa. E provavelmente, como eu mencionei, a carteira de vocês também deve estar negativa durante esse mês de abril. Porém, entre outros meses, foi positiva, né? Se eu pegar aqui, ó, o mês de fevereiro foi bastante positivo, quase R$ 1.500. No mês de março já começou a sentir o impacto, já foi menos, foi positivo, porém já foi menos, R$ 270. E agora no mês de abril está aqui negativo aproximadamente R$ 750. Então a taxa de juros tem uma relação direta com os fundos imobiliários. O que muitas vezes, pessoal, apresenta boas oportunidades de a gente comprar bons ativos em preços muito interessantes. Se você saber selecionar bem, você consegue encontrar aí bons fundos imobiliários de tijolo com descontos muito bons.
Por exemplo, o HGBS 11, que é um dos maiores e melhores fundos de shopping que atualmente tem, está sendo negociado aqui a R$ 222, mas o preço justo desse ativo seria aqui os R$ 231. Ele está com desconto aqui de 4% para o que seria o seu preço justo, apresentando uma boa oportunidade de investimento. Ele saiu lá da faixa dos R$ 129 e caiu aqui para os R$ 122. Outro fundo muito bom que caiu bastante seu preço de cotação é o fundo de logístico BTLG11. Se vocês pegarem aqui o gráfico, nesses últimos 30 dias, ele saiu aqui da faixa dos R$ 106 até R$ 107 e agora está sendo negociado a R$ 101. Então é mais uma boa oportunidade que você tem de comprar bons ativos, bons fundos imobiliários em preços muito descontados se comparar com alguns dias atrás. Vocês têm que se lembrar, pessoal, que o mercado imobiliário ele vive de fases. Existem fases boas, como a gente acompanhou de meados do ano passado até agora, início desse ano. Também tinha fases ruins, 2022 até início de 2023, com a taxa Selic ela estava muito alta, os fundos imobiliários estavam muito descontados, estavam muito abaixo do que seria o preço justo deles. Naquela época, havia muitas oportunidades de você comprar bons ativos a preços bem descontados e o mesmo está acontecendo agora. Com essa desvalorização, tem bons ativos sendo negociados a preços muito atrativos, muito interessantes. E se você souber selecionar bastante, você consegue investir em bons ativos pagando um valor muito menor do que alguns dias atrás. Então encare isso, pessoal, como uma oportunidade de você comprar ativos com um preço muito melhor. Como eu falei, os fundos imobiliários eles têm fases boas e têm fases ruins. Agora vai ser uma fase desafiadora, porém daqui a um tempo, daqui a alguns meses, assim como aconteceu no passado, você vai ver que valerá a pena você investir agora, aproveitar agora os fundos imobiliários que estão em preços muito bons. Lembre-se que essa desvalorização é temporária. Fundos imobiliários eles sobem e descem o seu preço, isso é renda variável. Então hoje está negativo, mas daqui a algum tempo estará positiva. Beleza? Pessoal, deixa aí nos comentários qual o valor que está negativo na sua carteira de fundos imobiliários. A minha, como eu mostrei, está a R$ 737. Deixa aí nos comentários a sua. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.